Opa! A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que reajustou o salário mínimo para quanto? R$ 1.320 nesse ano e que estabelece uma nova política de valorização todo ano, além de corrigir a tabela do imposto de renda da pessoa física. A taxação de investimentos de pessoas físicas pelas offshores, são aquelas empresas localizadas em paraísos fiscais, foi retirada do texto por meio da aprovação de um destaque após acordo entre governo e Congresso. O texto agora segue para apreciação do Senado. É bicameral, né? Durante a sessão, o líder do PL na Câmara, deputado Altinei Cortes, apresentou um destaque para acabar com a correção do IR, mas recuou. Já o deputado Zé Guimarães, líder do governo, foi ao plenário reforçar a necessidade de manter a correção da tabela do imposto de renda no texto. Daniela, se eu for presidente da República, eu quero dar o salário mínimo de R$10 mil. Por que o governo não consegue dar isso? O que acontece? Quais são os efeitos? Isso aí estoura o teto. Se você der um salário mínimo muito elevado, isso tem um backlash, um efeito colateral diretamente no orçamento. Por isso, talvez não é dado a mais. Você consegue entender essa dinâmica? Olha, Capês, eu não sou economista, no entanto, eu consigo entender algumas nuances com relação a essa questão do salário mínimo, especialmente como você mesmo disse. Existe um efeito cascata, não é? Existe até não sei se é o IBGE ou o IPEA que tem aquele estudo sobre qual seria o salário mínimo ideal para os brasileiros, não é? DIEESE, isso mesmo, DIEESE. Então, eles colocam ali, e é acima de R$10 mil, não é? E é claro, quando a gente pensa das nossas necessidades do dia a dia, e aí você pensa, bom, um salário mínimo de R$ 1.320, quem consegue viver com R$ 1.320? Gente, é extremamente difícil. Nenhum aluguel hoje em dia se consegue pagar com este valor. Mas o que acontece? Quando vai se fazer essa questão da mudança do salário mínimo, existe essa questão do efeito cascata. Então, nós temos, para além dos salários da população em geral, existe a máquina pública também que vai precisar arcar com este salário mínimo de todo, claro, o funcionalismo. No entanto, nós sabemos que o funcionalismo público, não é, ele tem algumas regras próprias ali, tanto que ocorreu um aumento de salário de determinados servidores, e aí, Capês, é que vem a indignação da sociedade em geral, porque determinados setores, eles são tão favorecidos com super salários, no entanto, a população, ela sofre diariamente tentando sobreviver, porque R$ 1.320, como eu já disse, não aguenta para nada, as pessoas não conseguem sobreviver dessa forma. Até por isso que nós temos boa parte da população se endividando, nós temos dívidas cada vez maiores, porque como é que vai sustentar o custo de vida aqui no Brasil, especialmente nas grandes capitais, com este salário? Fica bastante difícil. É uma conta extremamente difícil de fechar. No entanto, o que causa indignação na sociedade é justamente o próprio governo, que não segura os seus gastos, mas são gastos totalmente desnecessários que são realizados, enquanto a população, no geral, precisa aguentar com um salário mínimo que não serve para absolutamente nada. Portanto, nós temos também determinados setores de serviço público, que é claro que são necessários para a nossa sociedade, no entanto, eles são privilegiados e cada vez mais privilegiados, não é, com penduricalhos, com super salários. Então é isso que gera grande insatisfação da sociedade, mais do que insatisfação, não é? Porque ele olha, bom, o que eu faço, não é, enquanto um cidadão que trabalha honestamente, mas eu vivo nesse tipo de situação. Enquanto nós temos, né, um governo que gasta sem pensar absolutamente como deve se mostrar e deve ser como a gente pode falar, deve mostrar como agir uma gestão adequada, não é, sem viagens espatafúrdias que não servem para nada, não é, conter gastos, mostrar para a sociedade, olha, nós estamos contendo, nós estamos enxugando a máquina o máximo possível para mostrar para a sociedade que nós estamos fazendo nossa parte, mas não é isso que nós vemos dos nossos políticos. E aí eu não estou falando só da esquerda, mas da direita também. Todos precisam se colocar
à disposição da população falar, bom, nós precisamos recuar, nós precisamos sim ter responsabilidade com o dinheiro público, porque na verdade quem está pagando essa máquina pública somos todos nós. Mano, tem 12 bi para dar para emenda parlamentar. 170 bi para estourar o orçamento na PEC da transição de dezembro. Com essa gastança toda, não sobra, por exemplo, 320 milhões para a educação básica, que foi cortado, e não sobra também para manter o equilíbrio fiscal e dar um salário mínimo um pouco melhor? É muito triste essa situação, porque é uma distorção completa das prioridades do Estado brasileiro. A gente vive numa situação em que, na prática, a máquina pública está capturada pelos interesses de uma elite que Raimundo Faoro chamava de os donos do poder, aqueles que, com suas conexões políticas, conseguem fazer com que o Estado se comporte na prática como uma imensa máquina de geração de desigualdade, que retira dinheiro dos mais pobres e dá para aqueles bem conectados com o poder. Isso é muito triste. Mas no caso do salário mínimo, eu acho que tem um ponto importante da gente trazer à tona. Porque, infelizmente, a realidade é mais complexa do que uma canetada do governo, né? Se uma canetada aumentando o salário mínimo gerasse um aumento real de renda, todos defenderiam um salário mínimo de 10 mil, 100 mil reais, enfim, que todos pudessem ser felizes e ricos. Infelizmente, não é assim que o mundo funciona na prática. Eu diria até que mais adequado do que chamar o salário mínimo de salário mínimo é chamá-lo de salário de corte. Por quê? Porque o salário mínimo, na prática, não funciona como o patamar mínimo de renda que todos os brasileiros possuem. Ele funciona como um muro que separa os brasileiros do mercado formal, aqueles que têm carteira assinada de direito ao salário mínimo, dos brasileiros que estão no mercado informal. A situação hoje, se é difícil viver com o salário mínimo, e imagine a situação dos 58% dos brasileiros que têm uma renda inferior a R$ 1.320, que será o valor atualizado do salário mínimo. Em outras palavras, se nós desejamos ter um aumento de renda para aqueles que mais precisam, muito mais importante do que o salário mínimo é pensarmos nas condições concretas de produtividade da economia brasileira. Produtividade é a capacidade de fazer mais com os recursos que nós temos. E é a produtividade a chave da geração de riqueza. O nosso país é um país majoritariamente pobre porque nós somos, como país, muito menos produtivos do que deveríamos ser. E como nós podemos nos tornar um país mais produtivo? A gente precisa eliminar as montanhas de burocracia, por exemplo, que impedem que o brasileiro empreenda e gere valor, gere riqueza com os seus negócios. A gente precisa, por exemplo, ser capaz de dar com dignidade a educação básica, que os brasileiros todos sejam capazes de aprender a ler, escrever e fazer conta na idade certa. Então, patamares mínimos de educação, condições de ter um ambiente de negócio favorável para o empreendedorismo e para o enriquecimento são condições essenciais para o aumento da produtividade do brasileiro. E é só o aumento da produtividade que, de fato, pode gerar um ganho de renda. Agora, mano, por que todo mundo tem esse discurso, mas quando chega lá, na hora H, não implementa nada? Porque isso é um fato, nós não temos um plano de desenvolvimento, nós não temos algo, o que nós temos, na verdade, é um plano do assistencialismo. Eu não sou contra, tá, por exemplo, o Bolsa Família. O que eu sou contra é essa estratégia do assistencialismo para simplesmente capturar e manter as pessoas na pobreza, ao invés de ter inicialmente a questão do assistencialismo vinculado a um plano de desenvolvimento para trazer todos esses elementos que você colocou. Eu diria até que o Bolsa Família foi um avanço do ponto de vista de política social. Porque antes,
tinha, calma, porque antes, no lugar de ter o Bolsa Família, nós tínhamos, por exemplo, uma estrutura pública estatal de supermercados, os famosos sacolões espalhados pelo Brasil, a distribuição direta de benesses por parte do poder público, ou seja, a gente tinha uma estrutura ainda maior de Estado no lugar da transferência direta de recurso para aquele cidadão que precisa, que é um cidadão que pode, recebendo a transferência direta, fazer ele a escolha de como gastar, no lugar de manter a escolha na mão de um político. Então, eu diria que, nesse sentido, eu concordo com a crítica de que, mais do que a política assistencial, nós precisamos ter uma política de emancipação, para que o cidadão que está em situação vulnerável deixe de precisar do apoio. Exato. E eu concordo totalmente com essa crítica. Mas o meu ponto é que, das políticas assistenciais possíveis, o Bolsa Família foi um avanço em comparação com essas outras que geram uma grande foi um avanço, mas não foi um sucesso, né? Porque ela só aumenta, não diminui. Deixa eu pedir licença à direita... À direita da mesa. Para chamar à esquerda. Para chamar à esquerda da mesa. Foi duro, viu? Olha, são 14 horas e 34 minutos. Vou começar com você, Carol Curimbaba. Vou fazer um comentário, não sei se é um comentário infantil do ponto de vista econômico. Mas um governo que gasta menos, para manter o equilíbrio fiscal, que é você gastar o que você arrecada, se você gasta menos, você pode arrecadar menos. Se você arrecada menos, você cria uma carga menor sobre o empresário. E com isso você facilita a geração de emprego e, inclusive, até possibilita uma melhor remuneração, porque o empresário vai ter uma folga. Em vez de entregar dinheiro para um governo gastão, torrar em viagens, em emendas parlamentares, etc, 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 você pode deixar uma sociedade rica e um governo só administrando, o governo gestor. Será que esse é tão infantil assim? É o sonho de nós liberais, né? Mas vai combinar com a turma lá em Brasília se eles querem isso daí. Um governo enxuto que só fiscaliza, isso é, gente, uma utopia, mas é o nosso sonho. A gente vai seguir acreditando que é possível chegar aí. O Mano falou uma palavra aí que é a chave realmente de tudo, que é a produtividade. A gente precisa de pelo menos 4 brasileiros para produzir o que um norte-americano produz. É essencial a gente focar nisso. E a solução disso está essencialmente na educação, na estrutura básica ali, na estrutura familiar, é claro, tem várias questões aí no fim. Para vocês terem uma ideia dessa como é importante a produtividade, o setor mais produtivo do país hoje é o agronegócio. Nos últimos 20 anos, ele vem crescendo 5% a produtividade do homem do campo, do trabalhador do campo. Vem crescendo 5% ao ano. Agora, a produtividade do homem da indústria, que é a indústria, a gente sabe que está na UTI aqui no Brasil, vem decrescendo 0,9% ao ano nos últimos 20 anos. Então, a gente percebe que onde há investimento de educação, tecnologia, tem crescimento. Onde não há, vai para a UTI. Agora, tem um ponto importante aí dessa notícia, que foi que o governo não conseguiu emplacar uma daquelas medidas que está sendo chamada de medidas Robin Hood, que é o quê? Falamos muito ontem aqui, né, Capês, da necessidade do governo correr atrás de fontes de receita para pagar a conta. Fazer economia ele não quer, mas correr atrás de fontes de receita sim. Uma das fontes de receita é partir para cima dos super ricos, e nem digo que está tudo errado, acho que dá para se conversar em certos pontos ali, mas é partir para cima dos super ricos para taxar os investimentos fora do país, os investimentos chamados offshore. É importante a gente lembrar que esses investimentos em paraísos fiscais, eles não são essencialmente contra a lei, tá, pessoal? Muita gente, pessoa física e jurídica, no mundo inteiro, inclusive grandes empresas como Apple, enfim, eles colocam esse dinheiro em os chamados paraísos fiscais, que são países que garantem isenções tributárias, mais facilidade, mais agilidade em herança, por exemplo, não cobram tantos impostos, garantem também uma segurança. Muitas famílias blindam o seu dinheiro com medo do governo do seu país, querem blindar o seu patrimônio colocando nesses paraísos fiscais. Mas também gera espaço para muita lavagem de dinheiro, muito dinheiro de crime. Então, assim, imposto todo mundo tem que pagar. Só que essas medidas chamadas as Robin Hood em cima dos super ricos, apesar de parecerem populares,
para o povo, né, se for pensar assim por cima, lá no Congresso elas não estão tendo tanto espaço quanto o governo imaginava. Então eles vão precisar fazer o quê? Pegar essas medidas Robin Hood, que é taxar os super ricos de alguma maneira, e colocar dentro de outras medidas provisórias, e aí vai ser um pouco mais difícil, negociação por negociação. E, por fim, um último ponto aqui que a gente precisa discutir também é a importância da isenção também do imposto de renda que foi aprovado aí, que é agora para R$ 2.640, né? Foi aprovado. Pessoal, quem ganha R$ 2.640 ter que pagar imposto de renda é um absurdo. Então, graças a Deus, parabéns, espero que isso evolua, que chegue sim aos 5 mil prometidos pelo Lula antes desses 4 anos, porque pelo custo que é viver no nosso país, isso é o mínimo. Então, estão de parabéns aí nessa evolução, apesar de pequenininha, mas um passo de cada vez. Ô, Geise, tem muito debate aí, o pessoal chama de neoliberais, esses que querem a privatização, parceria público-privada, né? E visto até com uma certa, de maneira pejorativa, né? É o discurso neoliberal, da impressão que são os inimigos do povo. Agora, eu estava pegando aqui, só da revista Veja, uma matéria de 2015 no site, a Polícia Federal estimou o prejuízo causado pela corrupção à Petrobras em quase 45 bilhões de reais. Como é que você faz a avaliação entre um Estado mais leve, um gasto menor e uma vida melhor para o setor privado? Olha, eu não sou também, né, economista, eu sou só uma socióloga aí qualquer, mas o grande ponto é... Qualquer não. Uma grande socióloga que lançou um livro aqui que vale a pena você ler. Muito obrigada. Vou colocar no meu látis. A cabeça falou, qualquer não. Isso. Olha, o grande ponto é, eu sempre vou bater isso aqui. A audiência precisa pensar comigo. Como é que você faz para ganhar dinheiro? Você presta um serviço a alguém, certo? Você é manicure. E eu não estou falando aqui das profissões que pagam muito, não. Vamos falar aqui do brasileiro médio. Vamos falar aqui do afegão médio. Eu e você aí que pegamos o ônibus. Você vai lá e presta um serviço de manicure, de operadora de caixa, de vendedora. E aí você recebe esse dinheiro pelo seu serviço prestado, certo? O primeiro problema que nós já temos é que esse dinheiro que você recebe é taxado tanto para você quanto para o seu empregador. Então já tem aí essa taxa de uma produção sua e da produção do seu empregador. Então a gente já esbarra nesse primeiro problema. Além disso, a gente ainda tem os impostos que a gente chama de impostos de consumo. Então os produtos que você vai comprando, adquirindo, você é taxado, você paga o imposto. Então vai lá uma parcela para o Estado. O Estado aqui, Estado com letra maiúscula, a máquina estatal. Quando você tem um patrimônio, uma propriedade privada, portanto uma propriedade que é sua, você também paga um imposto em cima. Então você paga o imposto da sua casa, você paga o imposto do seu carro. Ou seja, você tem, qual que é o cenário? Uma pessoa que está trabalhando, produzindo, recebendo o seu dinheiro e pagando uma série de impostos. Quando a gente pensa em máquina pública, não tem quem financie isso. Quem é que está financiando a máquina pública, portanto? Você, que está produzindo efetivamente e está pagando essa série de impostos. Afinal de contas, o dinheiro ele não nasce magicamente, uma pena, inclusive, mas ele não nasce magicamente, você precisa se esforçar para tê-lo. A grande questão é que o Estado do tamanho como está, a máquina pública do tamanho como está, ela, além de não produzir, ela pega aí, por meio dos impostos, um dinheiro que você produziu. E aí vem aquela contrapartida, né, que as pessoas à esquerda gostam de colocar. Não, mas o Estado está prestando serviços, mas a qualidade do serviço é péssima. Então a gente pega o exemplo da educação. A educação de base ela é ruim. E eu não estou falando aqui de coisas a respeito de doutrinação marxista, não, isso é um outro problema. Eu estou falando que os alunos saem da escola sem a capacidade técnica de dominar determinados assuntos. Ou seja, ele não sabe o básico da matemática, ele não sabe o básico do português, ele não sabe o básico da biologia. E isso é um grande problema. E a máquina vai alimentando esse sistema porque determinados governos fazem dessas pessoas que estão em vulnerabilidade econômica, em vulnerabilidade intelectual, porque elas não conseguem acessar um bom estudo para ter uma ascensão,
essas pessoas se tornam reféns de determinados governos que gostam de ser paternalistas, que gostam dessa manutenção de vulnerabilidade para que aí sim eles mantenham os seus privilégios e os seus poderes. Então é um grandíssimo problema quando a gente pensa em ter uma máquina tão grande. É por isso que a conta no Brasil não fecha. Nós temos uma população rica, uma população criativa, nós temos recursos que são abundantes, mas nós não conseguimos ter uma população que de fato tem uma ascensão material, uma ascensão intelectual, uma ascensão cultural, que é o que faz efetivamente diferença na vida do indivíduo, porque tem essa mentalidade de um Estado paternalista, de políticos paternalistas que querem justamente manter, não é um eleitorado, porque tudo bem você ter um eleitorado, tudo bem você ter pessoas que acreditam em você enquanto político. O que determinadas ideologias fazem é manter as pessoas como reféns.